Se você é homem, hoje eu quero falar com você sobre como será ou está sendo a sua linha do tempo sexual. Desde a exposição precoce a estímulos sexuais, a pressão social em cima do seu desempenho ou da falta dele, o estigma da virgindade masculina, algo que você deveria se livrar e não se orgulhar em ter, a banalização de abusos e como a maioria dos homens não sabem ou não conseguem reconhecer que foram abusados, por fim, a culpa de vocês sobre o apagão sexual da geração Z. Talvez eu consiga fazer você entender no final desse vídeo que os seus problemas relacionados a sexo não são necessariamente problemas 100% individuais. Culpa talvez não seja 100% sua, mas sim uma causa quase que social, com fatores que você não vai conseguir controlar. Eu não estou tentando dizer o que homens devem fazer, tampouco estou achando que eu sei mais o que é ser homem do que vocês mesmos. Então, esse é um vídeo para trocar ideia e esse é um vídeo quase uma investigação do ponto de vista de uma mulher sobre como o sexo está se tornando um inimigo íntimo dos homens. Esse vídeo vai estar recheado de dados, eu pesquisei bastante. Infelizmente, as fontes aqui do Brasil são muito ruins. Ou elas estão extremamente desatualizadas, ou os caras escrevem artigos que não são fáceis de ler, não tem uma representação ali fácil para eu colocar num vídeo. Então a maioria das fontes serão internacionais. Mas não são culturas tão distantes e nem dados tão distantes dos nossos, então acho que dá pra gente aproveitar bem. Não precisa ver o vídeo inteiro, eu acho que ele vai ser longo, você pode pular pro capítulo que te interessa. E no final eu vou dar a minha conclusão pessoal e não conselhos, mas talvez o que eu tenha para acrescentar. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira fase, dos 10 aos 15 anos, será a fase em que você será introduzido, querendo ou não, à pornografia. A idade média do primeiro acesso à pornografia, quando nós estamos falando de garotos, é de 13 anos. Isso quer dizer que crianças de 13 anos têm acesso a vídeos com temáticas diversificadas, com violência, com conteúdo explícito. Estudos também mostram que homens tendem a usar esse tipo de material como educação sexual um pouquinho mais do que as meninas. A partir desse momento, uma questão hierárquica, até entre os próprios homens, começa a consumir os jovens, porque você deve correr contra o tempo para perder a sua virgindade. É engraçado que a virgindade é uma espécie de ativo sexual da mulher, então nós queríamos que isso não fosse um pré-requisito, ok? Eu não preciso ser virgem para me casar ou para ser respeitada. Entretanto, é um consenso entre nós mulheres, e gente, não tem como mentir, se você mulher tá vendo isso, você sabe, que nós nos orgulhamos da nossa virgindade. Ser virgem para mulher, até às vezes numa idade um pouquinho fora da média, uns 20, 21, 22 anos, não é um grande problema como é para o homem. Prova disso é que a gente até leiloa a nossa virgindade. Você já viu um rapaz leiloando a virgindade dele? Não, né? Então existe um valor intrínseco ali e um tanto quanto velado sobre a virgindade feminina ser um ativo, ser algo bom, ser às vezes até uma qualidade. Enquanto ela para o homem é uma bomba relógio, é algo que vocês têm que se livrar logo. É como se fosse um peso, que se você carrega por tempo demais, quer dizer que você é um fracassado que não conseguiu se livrar. E como eu disse, é uma questão hierárquica entre vocês mesmos. Às vezes o seu próprio pai te pressionou a perder a virgindade. Tem que virar homem logo, tem que dar um jeito nisso. São frases que vocês devem ter escutado. Mas afinal, o número de homens virgens está aumentando realmente? Homens estão optando por não transarem e manterem a sua virgindade como uma forma de autodesenvolvimento, ou às vezes por falta de opção? Fui atrás de alguns dados e o primeiro que eu me deparei me chocou muito. Era algo como 27% dos homens até 30 anos não tiveram relações sexuais ainda. Esse é um dado, acho que de 2018 ou 2019, ele tá em vários fóruns que falam sobre a cultura incel, mas ele foi mal interpretado, então eu fui atrás e descobri que sim, jovens estão optando por começar as suas vidas sexuais um pouquinho mais tarde, mas não estão mantendo sua virgindade até os 30 anos. Essa é a análise correta daquele dado que eu falei que estava mal interpretado. Então você pode observar aqui, dos 18 aos 20 anos, metade dos homens ainda são virgens. E aqui a gente tá falando de homens americanos, para ser mais específico, ok? Mas você pode ver que existe um efeito escadinha. Então, conforme esses homens vão ficando mais velhos, até em torno ali dos seus 25 anos, eles tendem a perder a virgindade. Entretanto, 3 anos depois, quando essa mesma pesquisa foi realizada, aquele número de 50% passou para 64%, um aumento de 14% em 3 anos, ou seja, é um tanto quanto relevante. Então, sim, homens jovens, mais especificamente menores de 20 anos, estão aguardando mais tempo
antes de começarem sua vida sexual. E no mesmo site que o cara reanalisou esses dados, que inclusive é muito bom, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Ele fala que existe um fenômeno na vida sexual masculina que a psicologia já conhece há algum tempo, que é a lacuna dos 20 anos. Aparentemente, homens dos seus 20 aos 26 anos ali tendem a entrar em uma espécie de lacuna em que eles não conseguem mulher. Isso seria porque mulheres visam homens mais velhos, e homens mais velhos tendem então a sair na frente dos homens mais jovens quando a gente está falando de estatística. Ah, então é aquela coisa, os Shed estão tomando as garotas. É e não é. Um estudo de grande porte de 2022 analisou a vida sexual universitária de homens. E eles pegaram uma amostra que era bem sucedida ali dentre os caras do campus, que eram os membros de fraternidades. Eles tinham uma média maior de relações sexuais em relação aos outros caras do campus. Esses seriam os nossos sheds, então, para a metáfora ficar boa. Mas quando a gente vai ver números, sabe quanto que esses sheds transavam a mais do que os caras normais, do que os betas, ou sei lá, os mid? Ao invés de transarem com uma, que era a média dos caras normais, eles transavam com 2 mulheres no ano. Ou seja, me parece que está difícil para todo homem ali entre os seus 18 e 25, 26 anos conseguir ter relações sexuais. Tem que ser honesto também e admitir que eu acho que isso aqui no Brasil deve ser um pouquinho mais apimentado, digamos, mas como eu disse, não tem dados tão bonitinhos assim sobre o nosso país, então vamos ter que observar os americanos e tentar tirar algo para nós. E se a idade é um dos fatores, o poder aquisitivo também entra nisso. Se nós pegarmos algumas culturas, como por exemplo a do Japão, que é muito criticada por essa questão do apagão sexual, estudos já mostram que mulheres estão conseguindo se sair um pouco melhor nessa questão de perder a virgindade ou de construir relações sexuais com seus parceiros. E que se você é homem, ter um emprego estável e um bom poder aquisitivo, ou seja, ganhar bem, está ligado diretamente com as chances de conseguir transar. Queria fechar esse tópico da virgindade trazendo alguns pontos. O primeiro, por que nós, mulheres, podemos nos orgulhar disso e vocês, homens, não podem? Que processo de desconstrução vocês precisam criar entre vocês mesmos para vocês passarem a respeitar o celibato, a virgindade um do outro? E deixar esses dados para provar que talvez você não tenha controle sobre quando vai perder ou não a virgindade. Eu sei que se você não for atrás, você não vai ter uma mina aparecendo no seu quarto querendo te dar. Mas é como eu disse, se você tem aí seus 23 anos, ganha o seu salário mínimo e essa mina quer o cara de 28 ganhando 5 pau por mês, você não vai ter chance. E eu sei que isso é muito injusto. Pensar nisso me mostra o quanto é injusto essa troca sexual. A verdade é que a mulher jovem tem acesso facílimo a sexo, enquanto o homem tem que se submeter a uma série de cobranças, às vezes dele com ele mesmo, para conseguir ir atrás, para caçar a presa correta. Mas vamos supor que você conseguiu. É isso, você perdeu sua virgindade, você se introduziu nesse mundo dos adultos, digamos assim. Como será a sua vida caçando parceiros sexuais? O inferno. A lista de exigências femininas não está pequena. Não sei se um dia ela foi pequena, não posso afirmar isso, mas hoje em dia eu sei que ela não tá nada pequena. E eu vou começar dizendo que isso não é uma história entre a moça que é má e o cara que é bonzinho e nunca consegue agradar. Não, quando a gente tá procurando parceiro, cada qual, homem e mulher, procura coisas específicas. Acontece que o benefício de escolha geralmente está na nossa mão, que é o próximo tópico, mas não vamos se perder. Um dos pontos principais da nossa grande lista é essa coisa esquizofrênica que eu odeio, embutida na cabeça da mulher de uma forma muito sutil, uma espécie de troca financeira sexual. Sabe aquele papo do você vai pagar o primeiro encontro porque eu já gastei em me arrumar, em estar aqui comestível para você? A gente deveria ter desconstruído lá atrás. Uma mulher falando isso e achando que isso é natural, pô, você tá se colocando como uma mercadoria. E eu entendo que pode vir uma ingenuidade ali de talvez não enxergar desse jeito. Talvez foi só o que a sua mãe, a sua avó te ensinou. Mas é um ponto problemático e que mulheres insistem. Mulheres insistem que homens devem pagar de alguma forma, com itens de luxo, com presentes caros, com bens materiais, a companhia delas. Fala aí, quando eu tava lá no ensino médio, aqueles caras de 18, 19 anos que já tinham se formado e que arrumavam uma grana e compravam uma moto ou um carro, esses caras não tinham preferência entre as meninas só porque eles tinham um símbolo ali, um item,
Ou até essas red flags que a gente fica compartilhando entre si. Por exemplo, ele não tem casa própria ainda, ele mora com os pais e ele já tem mais de 20 anos. Nossa, eu tive que rachar o Uber com ele porque o cara não tem um carro, mano. Isso é um absurdo. Eu espero profundamente que a gente possa superar isso, porque isso nos torna um produto. Por isso que homens dizem, mulheres gostam de dinheiro. E é difícil rebater eles quando essa visão deturpada do que é conhecer alguém, se apaixonar por alguém, gostar de ter tido uma experiência com alguém, entra no nosso imaginário como uma troca. Uma troca. E aí tem o chumbo trocado que a mulher está devolvendo depois de anos passando por pressão estética na visão masculina. Nós estamos extremamente criteriosos com aspectos físicos. Então eu entendo um pouquinho ali da amargura, digamos, mas nós atacamos pontos que vocês não podem modificar. E é isso que é foda. Pensa assim, uma mulher hoje em dia que é uma 4 de 10. Se ela descolar uma grana ou puder parcelar procedimentos, essa mulher consegue arrumar desde o tamanho da cintura dela, até o formato do nariz, até o tamanho do peito, da bunda, do cabelo, ela consegue se transformar numa outra mulher. Existe toda uma indústria da estética, indústria essa, aliás, que nos pressiona, mas esse é tópico para outro vídeo, que deu para a mulher moderna, que ganha o seu dinheiro, o poder de mudar a sua aparência nos mínimos detalhes. Agora, quando eu critico um homem por ele ser baixo, ou pelo pênis dele ser pequeno, estar abaixo do que eu gostaria, como esse homem vai resolver esses dois grandes problemas? Ai, Gabriela, mas existe cirurgia ali pra ficar alto. Amigo, como que você vai investir uma grana pra ir lá pra Turquia, quebrar o seu fêmur no meio? Não tem nem comparação, não vamos entrar nisso, por favor. Talvez pra galera de países desenvolvidos seja uma realidade. Pro Brasil, meu amigo, pro servente de pedreiro que tem 1,65 m, isso não é uma realidade, tá? Não é uma maioria, tá? Eu não acho que mulheres estejam dando risada de homens por causa do tamanho do pau deles ou da altura deles, mas Deus me livre, se eu fosse homem eu teria muito medo de virar chacota numa trend do TikTok. Mas peraí, mesmo que você cumpra esses dois requisitos que eu falei, a mulher ainda quer mais uma coisa de você, ela quer desempenho. Eu acho que esse é o ponto mais delicado, porque tanto homens quanto mulheres estão se viciando em estímulos sexuais. Eu basicamente falo isso em quase todo o vídeo desse canal. Então, assim como homens idealizaram uma figura daquela mulher loira, besuntada em óleo, gemendo alto e olhando fixamente para sua cara, e ela nem parece que ela sente dor, ela nem parece que ela tá ali, ela parece uma imagem etérea. A mulher também está criando através das inteligências artificiais que ela fica lá conversando com um personagem de livro, ou até das inúmeras gurus sexuais que existem. Mulheres que estão ficando milionárias te ensinando como se masturbar diferente, como fazer aquela sentada twist carpada 365 graus, como fazer ele durar mais, como sentir prazer se ele tem menos de 13 centímetros. Nós estamos numa sociedade que superestima o sexo. Tanta expectativa, não só no ato sexual, mas naquela pessoa, que a gente vai se frustrar, frustrar o outro, enfim. Beleza, chegamos na sua vida adulta então. Você vê pornografia desde que você era uma criança, basicamente. Te pressionaram tanto que você perdeu a virgindade, às vezes nem era com a pessoa que você queria, ou no contexto que você queria, às vezes você pagou por isso. E você viu que, na verdade, a parte mais difícil é a caçada. E agora você não consegue se entrosar com nenhuma menina, você não consegue se apaixonar ou criar relações orgânicas. Então você vai cair na indústria do sexo casual. E aí, meu amigo, você vai descobrir que você nunca conseguiria vencer esse jogo. Esse jogo tá na mão das mulheres. Mulheres estão cada vez mais criteriosas. Mulheres visam o top 20 dos caras mais bonitos e gostosos e atraentes. Mesmo se ela for uma 4 de 10, ela quer o top 20. Ela quer o 8, 9 e o 10 de 10. Eu nem vou me arriscar a falar de estatística porque não é minha área, mas tem um vídeo muito bom que um inscrito me recomendou. Ele tá em inglês, mas deve ter tradução automática, eu não sei. Se você gosta de dados, você vai amar. O homem trabalha com uma cabeça 50-50. Se ele vê uma mina, ele tem 50% de chance de gostar dela e dar o matchzinho, dar o like lá do Tinder, enquanto a mulher, 95% das vezes, vai passar pro lado, vai excluir aquele cara. Ele não é bom o suficiente pra ela. Cara com uma aparência ali, com uma atratividade na média. Ou seja, um cara 5 de 10 ou 6 de 10 só vai receber matches de aproximadamente 1% das mulheres. Isso quer dizer que a cada 116 mulheres, uma vai fazer a caridade de olhar e falar: vamos tentar sim. Ou seja, a indústria desse sexo casual, de você ir lá e tentar conhecer uma pessoa por meio de um aplicativo, vai funcionar se você tá no top 20 dos caras mais atraentes. Se você é o shed do negócio. Beleza, Gabriela, mas e fora do casual?
tem esperança? Eu pensei nisso e aí eu fui atrás pra entender assim, onde casais se conhecem. Porra, e esse é o dado comparativo de algumas décadas atrás em relação a hoje. Ou seja, nós estamos nos conhecendo majoritariamente pela internet. Então meio que voltamos para os aplicativos e para as conversas. E se depois de tudo isso você cansar de dar tanta atenção pro sexo, você já tá um pouco mais maduro, já tá controlando mais seus instintos, seus hormônios, eu vou pelo meu caminho, eu não vou ficar mais atrás de mulher. Bom, aí você será responsabilizado por ser frouxo, por não estar mais chegando nas meninas. O que a gente precisa fazer para esses homens de 2024 chegarem em nós? E pelo iminente apagão sexual da geração Z. Porque é meio que assim, o seu avô, ele era um macho escroto, sabe? Ele tinha 2 famílias, ele comia basicamente um cara hiperestimulado sexualmente, fora de controle, uma besta. Mas você, trancado no teu quarto, vendo hentai, é só um incel virjola. Eu acho que esse é o ponto mais complicado de como o homem não consegue agradar. É difícil pro homem agradar o pai ou o avô dele, porque teve uma quebra geracional ali de valores. É difícil pro homem ali agradar as mulheres, porque nós esperamos muito de vocês. Nós esperamos o soca forte, mas ele não pode também me trair, mas ele não pode me restringir, ele não pode ser emocionado. Eu gostaria que ele tivesse 1,80 m. Na verdade, eu gostaria que ele fosse um 8 de 10 no mínimo. E no fundo é o mesmo tipo de pensamento que ecoa e que eu tô tentando corrigir na minha cabeça, de que sempre é responsabilidade do homem. Eu não sei como quebrar isso, talvez trazendo pensamentos e discutindo ideias, como através desse vídeo a gente consiga iniciar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isso. Eu tenho um tópico meio pesado, eu deixei ele pro final porque eu quero tomar um tom mais sério para falar sobre isso, que é a questão da banalização do abuso sexual masculino. Sim, homens são menos abusados do que mulheres. Porém, ainda assim, quando a gente tá falando do abuso de vulnerável, os meninos são abusados numa idade menor do que as meninas, em torno de 7 anos. Eu, pessoalmente, acho que isso dificulta muito para uma criança compreender, ainda mais nessa idade, o que aconteceu com ela. E para completar, a sociedade não ajuda ao abordar esse caso. Eles dão preferências para falar para meninas porque elas são a maioria da estatística. É aquele lance, eu, enquanto menina, fui ensinada pela minha mãe que ninguém deveria mexer no meu corpo, que não é normal um tio pegar em alguma parte do meu corpo ali que adultos não podem tocar. Mas aí eu fiquei me perguntando, será que homens têm essas conversas com os seus pais ou com as suas mães? Porque se uma criança de 7 anos de idade não sabe nem que aquela pessoa não deveria estar mostrando aquela parte do corpo para ela, ou não deveria estar tocando nela daquele jeito, como ela vai conceitualizar que ela sofreu um abuso e expressar isso para alguém? Uma coisa que me tocou muito pesquisando para esse vídeo foi que eu percebi que a maioria dos homens que são abusados, eu acho que eles não percebem que eles foram abusados. Imagina assim, você é um rapaz de 13 anos, uma mulher de 23 anos com essa aparência. Uma mulher bonita. Ela usa o acesso que ela tem a você por meio de ser a sua professora para te oferecer relações sexuais. Você, com 13 anos, conceitualizaria isso como um abuso sexual? Ou você só tirou a sorte grande, você só conseguiu aquilo que os seus amiguinhos queriam? Inclusive, se você contar para eles, eles vão falar, caramba, que sortudo, eu queria, hein? Pois esse é um caso real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos estão em alerta. Casos de abuso da parte de professoras para com seus alunos estão aumentando. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem o caso daquela professora de 36 anos que aliciou e engravidou do seu aluno de 13 anos. Esse é um caso já um pouco mais antigo, mas eu só tive o conhecimento dele, acho que ano passado, quando eu fui assistir um filme sobre isso. Como eu disse, não é um tópico muito bem abordado. Se isso tivesse acontecido com uma garota, eu acho que a gente ouviria falar muito mais. Só que eu fico fodida da vida quando a gente aborda as coisas de forma tendenciosa. Então, olha só essa reportagem, olha o título dessa reportagem, como eles apresentam uma informação e depois colocam uma outra informação que dá ênfase no oposto. Sim, homens também são abusados, mas mulheres ainda são abusadas em dobro. Se você é mais ingênuo, talvez você não veja isso como algo proposital, mas acredite em mim, comunicação para massas nunca é algo desproposital. A manchete falar uma coisa e o subtítulo ir lá e trazer uma outra informação já é um efeito de superposição, do tipo, olha, a gente sabe o que está acontecendo, mas presta atenção, porque isso daqui é mais importante. Além de vocês homens não terem um espaço para se abrir sobre isso, também existe nessa cultura sexualizada transformação de abusos em fetiches. Esse exemplo mesmo que eu dei da professora novinha gostosa, super atraente. Isso é uma categoria
de pornô. Isso é uma estratégia de criadora de conteúdo aqui dentro do Brasil ou lá fora para vender mais OnlyFans. Agora imagina o seu abuso ser usado como um método de marketing. Imagina o seu abuso virar uma tag do Pornhub. É isso que está acontecendo e é por isso que a gente deveria se mover contra a pornografia. Meninos e meninas têm que entrar todos os dias e ver que aquilo que acabou com a vida deles agora é um tópico de fetiche. Gostaria muito de ter tido essa percepção antes, porque eu relativizei tanto essas coisas e isso me fez errar em muitas, então é foda. Para concluir, eu vou deixar a minha percepção analisando essa linha do tempo sexual da vida do homem. Pode muito bem fechar o vídeo e ir para o próximo, você não precisa aceitar a minha opinião ou nem acatar a ela. Eu não sou uma mulher tentando dizer o que o homem deve fazer, assim como se um homem me dissesse o que eu deveria fazer, talvez eu provavelmente não escutaria, a não ser que eu achasse que é um conselho tão bom e tão genuíno que vai tocar o meu lado humano e não o fato de eu ser uma mulher ou uma garota, mas sim de ser um humano. Se eu pudesse colocar uma coisa na cabeça de vocês, derrube a concepção de eu preciso de sexo. E cara, eu sei que vocês sofrem com a testosterona, eu sei que vocês sofrem com a pressão, eu sei que a natureza empurra vocês a buscar parceiras, mas essa questão de vocês levarem pro lado do eu preciso dá um poder gigantesco para as mulheres. E aí faz muito sentido aquele dado do Tinder, do tipo, você tá procurando sexo? Olha, você que precisa de sexo, eu não preciso, então sou eu que escolho. Use a sua libido para outras coisas. Vá atrás de referências que falam sobre ser homem, o que é ser um homem. O lado não animalesco de ser o homem, o lado de conseguir ignorar os seus vícios e procurar as suas virtudes. A filosofia ocidental tá cheia disso, galera. Como eu disse, é minha opinião, eu sei que ela é um tanto forte. Não tem problema com as GPs, pelo amor de Deus. Sei lá, você pode pagar uma, outra, você pode pagar quanto vocês quiserem. Talvez seja a forma mais segura de inverter esse poder, de trabalhar com aquela troca financeira que eu falei. Eu só acho que enquanto ser humano, enquanto um homem mesmo, não um animal que vai atrás do que a natureza dele pede. Eu acho que enquanto homem vocês precisam se empoderar. Vou usar essa palavra, desculpem. Tem uma frase que fica muito na minha cabeça e ela vale para mulheres também. Talvez vocês homens compreendam mais porque ela é um tanto quanto grosseira. Se você é um homem que só pensa em mulher, talvez você não seja um homem ainda, você seja um moleque. Com 16, 17, 20 anos, eu entendo completamente o poder que uma mulher querer se deitar com você ou te dar bola tem na sua vida. Agora com 25, 26, 27, o centro da sua vida ter ou não ter uma xereca, talvez você precise se tornar homem. Homem com um H maiúsculo, um homem com interesses, um homem com ambição, um homem que banca suas escolhas, um homem que ocupa o seu tempo, um homem que gasta a sua energia. Se ele quer viajar ao mundo, se ele quer trabalhar num concurso público ou se ele quer empreender. Eu não tô dizendo que você não consegue, mulher, porque você não é homem. Seria muito contraditório eu erguer toda essa argumentação e aí falar que a culpa é sua. Eu estou dizendo que se o poder não está na sua mão, se às vezes o que você precisa é ganhar mais dinheiro e ficar mais velho, e aí elas vão aparecer. Se realmente a vida do homem começa ali em torno dos 30 anos, viva a sua vida até lá, se forme um homem. E quem sabe, às vezes, uma mulher com um M maiúsculo também não aparece para você. Agora, entrar numa cultura de choramingar sobre isso, ou de violar a si mesmo. Eu acho que essa teoria do tudo ou nada, de, por exemplo, eu não tenho uma namorada, portanto eu irei continuar viciado em pornografia. Isso me entristece porque eu não acho que você merecia se viciar em algo que vai estragar sua autoestima, o seu prazer sexual, às vezes até o que é a experiência sexual pra você, só porque agora você não tem acesso a isso. Tipo, eu posso estar muito errada, mas me entristece pensar nisso. Isso pra mim seria o equivalente a chegar numa menina e falar: eu acho que você deveria dar pra qualquer cara que passar na sua frente, porque daqui a pouco você vai ficar muito velha, você vai ficar meio capenga, seu peito vai cair, sua bunda vai murchar, você deveria aproveitar que você é muito gostosa e dá pra todo mundo agora. E acredite, a gente tem esse incentivo por todos os lados, às vezes até das nossas mães ou tias. E na real, eu não gostaria de falar isso nem pra um homem nem pra uma mulher, então eu sei que talvez essa minha percepção seja muito drástica e pouco empática, mas não superestime tanto o poder do sexo na sua vida. Se você precisar ir lá e se aliviar, quem sou eu para julgar os seus meios? Olha o meu passado, olha o que eu fazia, eu oferecia isso.
para pessoas solitárias. Mas, por favor, não justifique se tornar uma pessoa piorada só por causa disso. No fundo, isso é só mais um traço animalesco que a gente tem e que tanto homens quanto mulheres deveriam controlar atualmente, porque acho que para os dois lados está tudo saindo do controle e a gente não consegue mais ter uma relação saudável com a nossa própria sexualidade.